E chegamos agora na semifinal. No vídeo anterior a gente resolveu a primeira parte dos jogos, onde foi classificado Mortal Kombat, Street Fighter, Marvel vs Capcom e Tekken. E agora vamos para semifinal e final e vamos determinar qual é o melhor jogo de todos. Marvel vs Capcom versus Street Fighter. Olha, posso começar? Pode. Street Fighter. Mas por que Street Fighter? Porque Marvel vs Capcom, a franquia do Marvel vs Capcom ela é muito mais curta do que a franquia do Street Fighter. A franquia Marvel vs Capcom não existiria se não existisse Street Fighter antes. Então, porque foi baseado praticamente. Não tem como um estar sem o outro. E também porque Street Fighter vem numa ascendência de acertos, enquanto o Marvel vs Capcom vem numa ascendência de erros. Sim. Eles erraram no jogo anterior, erraram nesse agora, nesse último, que foi questão de quantidade de personagem, foi questão de remoção de personagens importantes. Não vejo Marvel vs Capcom sem Wolverine. Não tem como. Essa da Marvel vs Capcom foi uma ideia estúpida que a Marvel teve, porque a gente não tinha os direitos dos X-Men, vamos tirar os X-Men do jogo. Não, mas é sério, se você for ver. Sério isso? Porque todos os personagens do novo Marvel vs Capcom, cara, vêm dos últimos filmes da Marvel, que se você for ver o Ultron, que é o vilão, que é o do Avengers 2, se você for pegar Capitão Marvel, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, pessoal do Guardiões da Galáxia, cara, são todos personagens que já existiam. É assim, de novo, eu não sou tão fã de Street Fighter assim, né, até não votei nele, porém, cara, se um jogo existe, é por causa de Street Fighter. Sim. Se Marvel vs Capcom existe, é por causa de Street Fighter. Sim. Então meu voto também vai pra Street Fighter. Pra mim é a somatória desses 3 pontos que eu peguei, né? Porque senão Street Fighter não teria nem competição. Só boto Street Fighter porque ele é pai de todos, acabou. Mas é a soma desses fatores. Sim. Então, agora tem um ponto aqui que eu queria acertar, referente ao Street Fighter, que ele teve um ponto que foi um erro, cara. Na minha opinião. Foi o Street Fighter 3. Sim. Third Strike. Por quê? Por quê? Ele avançou demais a linha do tempo, na minha opinião. Eu acho, tanto que eles até regrediram agora. É uma jogada legal que eles fazem, tipo, mostrar o futuro, pra depois mostrar um pouco do passado. Porque se você for olhar a cronologia do Street Fighter, é totalmente invertido. Ele até dá pra você comparar com, em termos cronológicos, dá pra você comparar com Star Wars. É aquela confusão, entendeu? Saiu... Sim. Então, exatamente. Vejo 4, 5, 6 pra depois 1, 2 e 3. Isso, exato. Ele é bem... Só que ele é todo embaralhado. Aí o 3, ele é o mais avançado que tem. Entendeu? Tanto que os únicos personagens, assim, principais que ainda estão lá são, tipo, coadjuvantes. Vamos dizer assim. Eles pegaram, inovaram legal. Trouxeram só personagem novo. Só que eles não conseguiram engajar o público antigo. Porque os personagens que eles gostavam já tinham ido embora, entendeu? Então, ele teve uma decadência. Street Fighter teve uma decadência, mas eu acho que foi a decadência. E a única deles. E bem, então, seu voto vai pra... Então, é que eu queria só colocar esse ponto negativo do Street Fighter, mas é como o nosso amigo El falou, não tem como, não existe Marvel vs Capcom sem Street Fighter. Você não consegue nem imaginar sem o Ryu, cara. Se tirar o Ryu, é como você tirar o Wolverine. 3-0. Então foi uma semifinal meio fácil. Foi né? fácil. Se não tivessem tirado o Wolverine, talvez fosse um pouco mais difícil. Exatamente, eu acho que foi muito... Se fosse alguns anos atrás essa competição, eu acho que Marvel vs Capcom estaria pau a pau. Agora uma coisa, agora os direitos da Marvel inteira tá com... Não, agora a Fox voltou com tudo, então eles podem voltar a ter Wolverine. Foi estúpido isso só. Resumindo, foi estúpido. Ou seja, vai sair um jogo melhor pra corrigir todas as cagadas que fizeram nos últimos anos. Por favor, que o jogo é muito bom. Mas então, primeiro finalista, Street Fighter. Street Fighter. Justo, né? Foi justo. Justo. Sim. E agora vamos para a segunda semifinal. Nem precisa fazer sorteio, porque obviamente é Mortal Kombat versus Cachorro Latino. Mentira! Mortal Kombat versus Tekken. E aí? Cara. Mortal Kombat vs Tekken. Olha... Vou começar aqui meu voto enquanto vai vocês que morrem. Assim, cara, vamos lá. Eu acho que Tekken teve o seu auge no PlayStation 1, principalmente. Porque pra mim não existe um jogo de luta melhor no PlayStation 1 do que o Tekken, porque ele foi totalmente inovador.
entrava muito naquilo que você falou de vários tipos de luta. Porém, ele foi o melhor jogo, não só porque ele foi muito bem, foi uma novidade e foi muito bem feito. Foi um bom jogo porque as outras duas franquias meio que falharam um pouco. Eu acho que assim, o Street Fighter e o Mortal Kombat não foi assim muito forte na geração de PlayStation 1 e até na geração de PlayStation 2. Então eu acho que o Tekken conseguiu ficar muito forte nessas duas gerações de videogame, mais por fracassos das outras do que pela sua qualidade própria. Entendeu? Então assim, eu acho uma das melhores franquias de jogos, não é porque ela tá na semifinal. Porém, cara, Mortal Kombat, velho. Eu falo, eu nunca tive um tesão tão foda jogando um jogo como eu joguei o Mortal Kombat no Super Nintendo. E, de novo, ele decaiu muito ali nas duas gerações. Porém, quando ele voltou com o Mortal Kombat 9 pra Xbox... Veio arrebentando. Cara, ele entrou com uma ideia que eu sempre achava difícil. Que era o quê? Contar uma história da hora num jogo de luta. Mano, e o modo história, ele fez de um modo fantástico. Ele foi de uma forma, assim, incrível, de uma forma única, assim, entendeu? Puta, cara, eu vi aquilo ali, era um filme. Então, cara, eu vou votar em Mortal Kombat. Então, cara, eu também acho que não tem como não votar em Mortal Kombat. Eu já tô dando minha resposta aqui antes de falar meus argumentos, mas eu vou só colocar uns pontos. Pra começar, Mortal Kombat foi o pai de tudo. Eu poderia acabar com esse argumento. Eu poderia acabar com esse argumento. Ele foi, assim, em termos de jogos, ele só perde, assim, como o pai de todos os jogos, ele só perde pro Street Fighter. No quesito de trazer a inspiração do mundo dos jogos de luta. Agora, uma coisa que é importante dizer. Uma coisa que eu acho extremamente importante num jogo de luta, e o único jogo que traz isso perfeitamente é o Mortal Kombat. Sangue. Nossa, sangue. É um ponto que você só encontra no Mortal Kombat. Você pode jogar qualquer outro jogo, por causa dessa geração, eu vou chamar de geração Nutella, porque é pra ser bem... É bem parrudo mesmo. É pra ser bem ofensivo. Se você faz parte disso, você é Nutella. É só essa geraçãozinha que... Ai, não me toque. Não meu Deus, não sai sangue. Tá saindo sangue desse jogo. Você não vai jogar mais essa porcaria, porque senão você vai virar um assassino. Mano, não tem nada a ver, cara. Eu vivi a geração dos jogos de luta, os jogos sem censura, os jogos que você arranca a cabeça de nego fácil, tá ligado? E eu não sou nenhum assassino. Eu só gosto de ver sangue. Todos os jogos estão migrando pra esse politicamente correto. De não pode ter sangue, não pode ter gente decapitada, não pode ter gente morrendo, não pode ter tripa. E o Mortal Kombat tá bem foda-se pra isso, entendeu? Sim. Essa cena tá boa, mas dá pra colocar um pouco mais de sangue e tripas. Eu acho que o trem ia ficar legal aqui. O tempero é sangue e tripas. Exato, mano. É isso que eu acho fenomenal, cara. Um jogo sem censura, um jogo que mostra a realidade. O cara foi esfaqueado, vai jorrar sangue, vai jorrar tripa. E é isso que é da hora, mano. Agora, muito naquele quesito assim, de se você, por exemplo, eu posso fazer? Posso. Mas vou ter tanta dor de cabeça depois, se eu for fazer isso, cara, não é vale a melhor pena. eu tirar, eu vou vender menos, então, cara, eu vou ser proibido em alguns países. Exatamente. Cara, eu vou tirar, melhor tirar essa cena de sangue. Agora, isso. Só que aquela história, se o Mortal Kombat fizesse isso, mano, não seria Mortal Kombat. Então, e é o que eu queria tocar nisso também. Tipo, o Mortal Kombat é no mundo dos jogos de luta o que o Deadpool é no mundo dos HQs. Ele é, tipo, versátil pra tudo. Se você quiser colocar drama, você pode colocar no Mortal Kombat. Se você quiser colocar sangue e tripas, você pode colocar no Mortal Kombat, porque ele foi feito pra isso. Pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente foi pra uma outra gama. Mas voltando, seu voto é para... Vai Mortal Kombat, Mortal cara. Kombat. Legal. E você, Aldo? Cara, eu amo Mortal Kombat, eu amo Tekken. Os dois pra mim fizeram parte da minha infância, fazem parte dos meus jogos favoritos hoje em dia. Mas se eu tivesse que escolher dentre os dois, um que eu jogaria mais. Não, seria... você tem que escolher um mundo em que só vai existir um desses jogos. Em que cara. só vai existir um desses jogos? Tá bom, eu escolheria Mortal Kombat. Não tem como. Tekken, eu adoro Tekken. Eu aprendo muito com Tekken. Só que são detalhes que a NetherRealm faz de maneira excepcional que me apaixonam nos jogos deles. É o uso do cenário como parte da luta. É o uso do gore. Aqui, ó. Olha o que tá acontecendo aqui. Olha isso que pra lindo, mim é velho. lindo. Beleza, então. Então, 3-0. Show, pop. Foi
E vamos pra final. Grande final, meu querido! E, ironicamente, né? Nem foi combinado nem nada, cara. Caiu Mortal Kombat Contra Street Fighter. Não tinha como, cara. Não, porque poderia muito bem eles caírem numa das fases ali, nas Sim. quartas, que ia ser uma parada muito injusta. Muito pesada também. Imagina, quartas de final Mortal Kombat vs Street Fighter. É como você colocar Dragon Ball no começo, né? Mas enfim, Vamos lá. Então. Eu acho assim, Mortal Kombat, cara, tem uma história no mundo. Os jogos assim como Street Fighter, não tem como dizer. Eles dois são justamente as duas melhores franquias de luta de todos os tempos. Não tem o que discutir. Sim. Sabe? Tanto pra cultura pop, a importância desses jogos é imensa, assim. Engole essa. E... Deve ser difícil pra você assumir O legal é isso, que né? ele tá falando e fala igual essa. E eu concordo muito com o que o Elder fala, no sentido de Street Fighter ser um jogo que valoriza muito mais a experiência de jogo. De você, pô, cara, é justo eu ser melhor que fulano. Entendeu? É justo isso. É um jogo que você treina e você vai ser melhor. E tanto é que é por isso que eu vejo muito mais campeonatos de Street Fighter do que campeonatos de Mortal Kombat. Só que assim, cara, eu posso estar sendo injusto. Mortal Kombat, desde quando foi criado, ele veio com uma premissa muito simples no mundo dos games. Mudar o que já tinha estabelecido. Sempre ele fez isso. Quando ele surgiu lá no Super Nintendo, no Mega Drive, nos arcades, ele sempre tentava pegar tudo aquilo que já existia e fazer algo novo, algo diferente. Ela errou? Errou. Mas é porque ela também se arriscou. É porque ela sempre quis trazer algo novo. Você entendeu? E assim, cara, pra mim, mano, eu nunca joguei um jogo de luta tão incrível como o Mortal Kombat 9, cara. Pra mim isso... Delicinha. Sabe? É uma coisa, foi uma experiência que extrapolou até um pouco o modo de luta apenas. Fazia mais sentido você ter isso. Entendeu? Eu não tô aqui dizendo que eu votei contra o Street Fighter, mas... Mas voltou. Mas, cara, é porque eu sou apaixonado por histórias, você entendeu? Então, não tem como não votar em Mortal Kombat, porque ele, de novo, ele trouxe algo novo, algo que não existia no mundo dos games de luta, ele trouxe. Eu acho assim, cara, a partir do seguinte princípio. Eu acho que o Street Fighter, ele é um jogo que foi extremamente inovador quando ele saiu. A gente tá falando aqui de franquias. E no termo de franquias, cara, o Street Fighter, ele vem de uma ascensão, que teve aquela decadência que eu falei, mas ainda assim, ele vem de uma evolução gigantesca. Mortal Kombat não deixa de ter essa evolução também. Ambos estão em ascensão agora, porém, eu ainda colocaria o Street Fighter, por quê? Por um motivo. O Street Fighter, além da gama gigantesca de personagens que eles ainda mantêm, porque aí é que tá um ponto principal, o Mortal Kombat, se você matou o cara lá, ele vai estar morto. Ele pode até se ressurgir depois, mas ainda assim é mais complicado para você trazer um personagem de volta no Mortal Kombat. No Street Fighter eles mantêm bastante o personagem, agora eles estão partindo para um lado cronológico mais avançado, então eles estão envelhecendo, tá tendo essa percepção do tempo passando. Eu acho lindo isso, cara, você perceber, o tempo tá passando pra você, mas tá passando pra aquele personagem que você gosta também. Tipo, ele tá lá com você. É meio que, é uma jogada psicológica meio estranha de descrever, mas é uma coisa que eu acho muito show e que eu não vejo no Mortal Kombat, por exemplo. Eu não vejo isso. É um ponto que eu acho meio desfavorável. Fora a parte de ser clássico, os dois são, cara. Não tem como competir. E tem um outro ponto também que é muito importante que eu ia tocar, até você falou agora, puxou um gancho. É a questão de personagens que eu já tinha citado. O Street Fighter, além de ter uma gama muito maior de personagens, eles são personagens originais. Como assim? O Mortal Kombat ele puxa muito personagem por fora, entendeu? Que eu acho uma jogada sensacional, cara. Você poder jogar, por exemplo, com o Jason no Mortal Kombat, cara, que sensação incrível. É demais, é um dos meus favoritos. É demais. Não, mas até no Tekken, por exemplo. No Tekken eles acrescentaram o Akuma, porém eles acrescentaram o Akuma também no modo história. O Akuma faz parte da história agora da Tekken. E isso muda totalmente a figura. Sensacional. Agora, o Street Fighter, por exemplo, ele tem só personagens originais.
Tem alguns personagens que migraram de outros jogos, mas ainda assim são personagens que fazem parte da franquia, fazem parte da história. Pra mim, cara, na minha opinião, é Street Fighter, cara. Pô, Porque fez minha infância, cara. O primeiro jogo de luta que eu joguei na vida Sim. foi Street Fighter, então não tem nem como... Ah, mano, o fugir. meu primeiro jogo de luta na vida foi Super Mario, porque eu ficava batendo com o controle na tela e não conseguia jogar. Uma coisa que eu queria falar já há um tempo. O Street Fighter, ele possui uma questão da estratégia que nenhum outro jogo tem. Sim. É um ponto de, assim, você saber o timing do soco forte, o soco fraco, o chute forte, o chute fraco, que faz toda a diferença contra o outro É um oponente. jogo, é um jogo Pera, só um que pouquinho. premia. Sabe o quê? Timing. Daquele jeito de novo. Timing. 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 É um lord inglês, Que né? prazer, né? É. Não, mas você sabe, isso eu acho assim, eu acho legal no Street Fighter, que é um jogo que premia o jogador que treina. Porque é aquele jogo estratégico, que é uma coisa assim de... O cara que joga mais tempo, cara, ele não vai ter a chance de perder pra um merda por conta de sorte. Então, assim, sim e não. Porque o Street Fighter, ele de fato, não só o Street Fighter, como qualquer outro tipo de jogo que precisa de coordenação entre as mãos, os olhos e, enfim, reação motora. Só que o Street Fighter, ele é muito mais estratégico que técnico. O Mortal Kombat é muito mais técnico que estratégico. Por exemplo, se você tá com o Street Fighter, o máximo de combo que você consegue fazer assim de boinha no Street Fighter é 5 hits, dizendo assim. Entendi. É você pular, dar um chute alto, você vai caindo, quando tá caindo no chão, dá mais 2 socos, dá um shoryuken, 5 hits. E vai uma bela de uma vida. E se você leva esse belo desse dano, aumenta a sua barrinha de ficar tonto. Se você ficar tonto, você vai levar mais um belo de um dano. Então assim, são pontos de passo a passo do que fazer que faz a diferença. Agora, Mortal Kombat, ele também assim, só que ele permite um jogo com um personagem muito maior. Tem personagens que se o personagem tá no chão, você usa o golpe no chão que ele levanta. Se o cara joga na parede, ele vai na parede, ele volta. Ele vai pro alto, você bate no alto enquanto ele tá caindo, você tá batendo enquanto ele tá caindo. É algo que você tinha falado de, por exemplo, ele saber usar muito mais o cenário. Sim, ele usa tudo, não só o cenário, mas também o tipo de personagem que você tem, que tem personagens que são ataques ao médio alcance, curto alcance, personagens que são mais de agarrão, personagens que são a longa distância, soltando magias, como, sei lá, o Scorpion, por exemplo. Sim. Mais Tem um velozes, range, né? tem um range. Então, assim, são dois jogos que possuem, que são iguais em questão de luta, mas são completamente diferentes, estrategicamente dizendo, tecnicamente dizendo. Então, assim, Street Fighter ele é um jogo mais inteligente, enquanto Mortal Kombat é um jogo mais técnico. E eu gosto mais de técnica. Eu fico com Mortal Kombat. Uou! Eu fico com Mortal Kombat. Pesadão, hein? Sim, porque eu consigo treinar meus dedos muito mais fácil que minha mente. Mortal Kombat foi O o nosso grande vencedor campeão! dessa primeira... Edição, né? do Peraí, primeiro dessa primeira Ultimate Nerd Combat. E bem, vocês acharam que teve algum que saiu muito cedo? Dragon Ball! Muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. E se curtiram, não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Assista os 2 vídeos que vão aparecer aqui do lado, eles são muito bons, eu tenho certeza que vocês vão curtir. E continue acompanhando nosso canal, a gente tá voltando com força total agora, voltando não, né? Eu tô chegando agora, mas... Ele tá chegando e A ele tá gente- voltando, então É isso aí, agora todo mundo, o canal vai pra frente, agora vai pra frente, tô aqui, tô pra levar. E como eu sempre falo no final do vídeo, tchau! Acabou.